começando mais um Olhar Especial e hoje nós vamos falar sobre música terapia. E quem está aqui para falar para a gente desse assunto muito legal é a Cássia Paiva, que é musicoterapeuta. Cássia, muito obrigada por estar aqui com a gente no Olhar Especial. Eu que agradeço o convite. E, gente, eu vou agradecer aqui também o Marco Ávila, né? Que foi através do Marco Ávila que a gente ficou sabendo desse trabalho lindo que você desenvolve lá na Casa Maria Maia. Para quem não sabe, a Casa Maria Maia é um local, uma instituição, onde jovens com várias deficiências, né? Deficiências severas, né? Paralisia cerebral. Hoje, atualmente, deve ter quantos jovens? 21 que moram na casa. Que moram na casa, Isso. fora os que frequentam, né? É que a casa assiste também a outras famílias, né? Dezenas de famílias na região, famílias carentes que têm alguma pessoa com deficiência. Sim. Mas que vivem lá são 21. 21. E que são jovens, assim, de que idade até qual idade? O mais novinho tem 3 anos e o mais velho 33. O mais velho 33. Isso. Tá, que moram lá. Que moram né? lá. E você está desenvolvendo esse trabalho lá na Casa Maria Maia há quanto tempo? 4 anos. 4 anos já? Vai fazer 4 anos em junho. Nossa! Mas assim, gente, a gente estava conversando e falando assim do quanto a música está dentro da gente, né, Cássia? Sim. Então nós vamos começar com música. Certo. O que você vai cantar para nós? Vou cantar Alecrim, que todas as crianças gostam, né? Tá. Que todo mundo conhece, enfim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Ai, que gostoso! Que voz gostosa! Eu tô curiosa, como você pensou em fazer musicoterapia, né? Então, eu tô ligada à música já desde a infância, né? Aos 5 anos de idade eu comecei a fazer aulas de piano, era piano, flauta doce, violão, teclado, canto. E porque minhas irmãs já faziam também, tem uma irmã que é pianista, que é professora de música. E aí a vida inteira eu estive envolvida com a música. E na adolescência, quando eu fui pensar em uma faculdade, eu não sabia ainda direito o que fazer, eu fui fazer um teste vocacional. E no teste vocacional, a música estava muito presente, mas assim, não se sabia ainda ao certo se, quero levar a música como um hobby na vida, para eu tocar, cantar, enfim, ou como profissão. E foi aí que eu soube que existia a musicoterapia e me interessei e fiz a graduação, a faculdade de musicoterapia, para trabalhar na área de neuroreabilitação, né, que eu via crianças numa escola especial perto de onde eu fiz o ensino médio e eu ficava muito empolgada de ver eles felizes dando tchau enquanto a gente passava, mandando beijo, eu achava aquilo uma graça e eu queria fazer algum trabalho com eles. E aí foi quando eu descobri a musicoterapia e consegui juntar as duas coisas. Você falou na área de o quê? Reabilitação. Olha Isso. aqui. Como você estava dizendo, a musicoterapia é uma ciência. Sim, ela é uma ciência e um tratamento, né, terapêutico. Então, é o uso da música, dos sons, do silêncio, de qualquer som. Não precisa ser necessariamente uma música assim, com a estética que a gente reconhece, mas sons da natureza, sons do corpo, enfim. A gente usa tudo isso. Em cima, a gente primeiro constrói uma anamnese, a gente busca a identidade sonora do paciente, que são as músicas, os sons que são significativos para ele afetivamente, que fazem parte da história de vida. E aí, através disso, a gente desenvolve um roteiro de trabalho, que é um processo com objetivos específicos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de fala, que precisa melhorar a fala. Então, o objetivo vai ser esse, a abordagem usada também vai ser específica para aquele objetivo. Ou então, a pessoa precisa melhorar a habilidade motora. Então, vai ser voltado para isso. É tudo... É muito individual mesmo, assim, o tratamento de pessoa para pessoa. E o que a gente usa no trabalho também, porque cada um tem uma história musical, uma identidade diferente e a gente trabalha com isso.
Muito interessante. Eu queria saber o que é musicoterapia. Vou começar, né, falando Tá bem. como é essa ciência. Então, é uma ciência que estuda a relação do som com o ser humano. Então, os efeitos fisiológicos que tem o som, por exemplo, o sistema límbico está super vinculado à música. Então, quando você escuta uma música que você gosta, você secreta no seu corpo hormônios de prazer, Chama endorfina. sistema límbico? Isso, sistema límbico. Ah. É o sistema no nosso organismo que é responsável por secretar os hormônios que vão dar uma sensação de prazer ou, por exemplo, está numa situação de perigo. Aí você vai liberar um hormônio que precisa de adrenalina, de fuga, de uma resposta mais rápida, ou de uma agressividade até às vezes. E existem os hormônios relacionados ao prazer, que são endorfina, dopamina, serotonina. E a música, se você escuta uma música que você gosta, você libera no seu organismo serotonina. Assim como quando uma pessoa faz atividade física, faz academia, corre, aquela sensação de bem-estar que ela tem depois do exercício, é por conta da endorfina que está sendo secretada no organismo dela. Olha. E a música também faz isso. E quando você não gosta de alguma música, assim, alguma coisa, uma música que não te traz boas lembranças, você, nesse caso, secreta qual tipo de hormônio? Você vai secretar hormônios que vão te gerar um mal-estar. Não precisa ser necessariamente música, às vezes um ruído que está incomodando, algum barulho alto, enfim. Mas aí seria tipo cortisol? Isso, a adrenalina, são outros hormônios. Olha que interessante. Bom, eu queria saber, assim, vamos falar do trabalho na Casa Maria Maia, né? Porque ele falou tanto, na época eu lembro que o Marcos, ele falou assim, que os pacientes passaram a conseguir respirar melhor, a relaxar, dormir, o organismo funcionou melhor. Como é esse trabalho que você prepara lá na Casa Maria Maia, que tantos jovens estão, às vezes, na cama direto, não é isso? Sim. Então, na musicoterapia existem dois métodos, que são o receptivo e o ativo. Na musicoterapia receptiva, o musicoterapeuta faz música para o paciente ou coloca uma audição musical e o paciente recebe aquilo de uma forma passiva. Já na musicoterapia ativa, o paciente faz música junto com o musicoterapeuta. Então, ele toca junto, canta, se expressa de alguma forma. Lá no Maria Maia, eu uso os dois métodos. Tá. Na musicoterapia receptiva, às vezes, se é um paciente que está acamado, que não tem muita resposta, eu uso às vezes até mesmo o violão, vou lá, canto, toco. E às vezes, eu faço a musicoterapia vibroacústica, que é uma técnica que é utilizada aqui no Brasil e que eu desenvolvo esse trabalho lá. Então a gente vai chamar um intervalinho, voltamos já já para falar mais sobre esse trabalho. Tá? Não saiam daí. Bom, gente, nós estamos aqui hoje falando sobre musicoterapia com a Cássia Paiva, que é musicoterapeuta. E nós estávamos falando, Cássia, do seu trabalho na Casa Maria Maia, que é uma casa em Carapicuíba, uma instituição muito antiga já, né? Sim. Que você estava me dizendo com 21 internos que moram lá. Isso. E você tem um trabalho dirigido para eles há 4 anos, que é o receptivo e o ativo, é isso? É um trabalho de musicoterapia e dentro da musicoterapia existem essas duas abordagens, a receptiva e a ativa. A receptiva, como eu falei, é quando o paciente fica de forma passiva na sessão. Então ele não interage cantando, tocando alguma coisa, ele meio que recebe, ele é um ouvinte, digamos assim. Que são os pacientes mais
que ficam acamados. Então, na verdade, eu trabalho com as duas, eu uso as duas abordagens lá. Ah, tá. Então, às vezes, se o paciente está em alguma situação que ele está muito grave, enfim, não consegue responder, eu faço a musicoterapia receptiva. Ou uso a musicoterapia vibroacústica, que também é uma forma receptiva de musicoterapia. E como é essa... como é que Musicoterapia chama? Vibroacústica. Isso. A musicoterapia vibroacústica, ela surgiu na década de 80, lá na Holanda. Então, tem alguns autores que já falam disso há muito tempo, Tony Wigram e Olive Skyle. E eu tenho um amigo, musicoterapeuta, Roger Carrer, aqui em São Paulo, que ele é o pioneiro em trazer essa metodologia bacana. Estruturada dessa forma para o Brasil. Então, a equipe do Maria Maia não mediu esforços e nós conseguimos comprar uma cama vibroacústica para a instituição. E como é essa cama? É uma cama que ela tem 4 alto-falantes conectados nela e nós usamos ondas de baixa frequência para promover um banho sonoro no paciente. Banho sonoro? Gente, olha que interessante. Então, é a vibração do som que faz uma massagem na pessoa. Mas são ondas sonoras não audíveis. Então, não são sons que a gente escuta. São aqueles sons que talvez um cachorro ouça ou um gato, mas que estão abaixo da nossa linha do nosso limiar de frequência audível. E aí, essas ondas, elas vibram, promove uma vibração no corpo, como sendo uma massagem mesmo. Então, deixa eu entender, vocês colocam ele deitado. Sim. E aí você aciona essa cama. Isso, eu gero uma pista de frequências, de frequências não audíveis, né, no computador, conectado a essas caixas de som. Nossa, que interessante. Então, aí promove a vibração no corpo da pessoa, os órgãos também vibram, enfim. Tem uma frequência específica para cada coisa, para cada região, proporciona um grande relaxamento mesmo físico, reduz dor, cólicas, dores abdominais, enfim. Nossa, até que interessante. Para dor crônica, para essas dor coisas? crônica, sim. Eu observo bastante resultado na parte da constipação intestinal, que muitos pacientes têm. E depois da sessão com a vibroacústica, às vezes eles conseguem fazer suas necessidades sem precisar de uma lavagem, de um flit. Que é o caso dos pacientes do Maria Maia que você falou. Sim, sim. Tá. Porque como eles não se mexem, acaba que o intestino também não consegue funcionar. Porque eles não têm a marcha, né? Não se movimentam como a gente. Então, acaba que isso influencia no funcionamento do corpo, né, de forma geral. E junto, existe uma música de fundo ou não? Só fica nesse banho sonoro que você falou? O trabalho que eu faço, eu deixo nos alto-falantes somente as ondas de baixa frequência. Mas eu coloco em um outro aparelho uma música que tem a ver com aquele paciente, com a história musical dele, que ele goste, que é para ajudar a induzir ainda mais o relaxamento. E como é que você descobre essa... Você me disse que tem a identidade sonora de cada um. Sim. Como é que você descobre isso? Então, você faz uma entrevista, uma anamnese, você pergunta aos parentes, às pessoas que convivem com aquela pessoa, se a pessoa não consegue dizer, né? Então, você pergunta para a família quais sons que fazem parte da história da família, o que eles escutam em casa, se tem alguma fábrica perto que faz algum som que é significativo, ou se tem algum som que a pessoa rejeita. Então, principalmente com autista, tem alguns sons, eles são hipersensíveis aos sons. Então, por exemplo, um liquidificador pode ser uma tortura, aquele som, ou qualquer coisa, assim, qualquer ruído pode ser muito incômodo. Então, a gente precisa ter isso de antemão, exatamente para não provocar uma reação, né, de aversão ao que a gente está usando no trabalho. E quando você disse esse banho sonoro, né? Como é que transmite no corpo da pessoa? Através do quê? Então, se a gente não ouve. Sim. A gente sente. Sim, a gente sente a vibração. Porque a onda sonora, ela é uma vibração no ar. Então, a gente capta aqui na nossa orelha, decodifica lá e o cérebro entende que aquilo é um som e identifica do que é aquele som e tudo. Mas a vibração está ali de qualquer forma. E as ondas de baixa frequência, elas vibram o corpo, porque se você pensar que o nosso corpo tem muita água, então ela se propaga também no nosso corpo. Pode ver, às vezes se tem uma música com
um ritmo muito forte, muito marcado, você sente o seu corpo vibrar junto. Às vezes você até começa a dançar, bater o pé, enfim, aquilo te move, porque você está sentindo aquele ritmo, aquela vibração. E as ondas de baixa frequência, elas vibram o seu corpo e também trabalham pela questão da ressonância. Então, por exemplo, tem muito em desenho animado isso, ou filme, quando uma cantora lírica canta uma nota extremamente aguda e uma taça de cristal quebra, porque ela cantou a frequência daquela mesma taça. Então, cada coisa tem a sua frequência de ressonância, os órgãos também. Então, tem algumas frequências que eu uso, que eu coloco lá no computador para colocar, que vai vibrar aquele órgão específico. Nossa, que interessante. Então, isso já tem os estudos que Sim. falam da frequência do órgão do coração, da cabeça, do cérebro. Alguns já tem. Não tem assim de tudo, mas de alguns órgãos já tem. Tony Wigan e Olive Skyle que já pesquisaram bastante isso. Olha que coisa incrível. E aí você estava falando da orelha que capta o som. Mas a gente sabe que os surdos também sentem. Sim, sim. Explica para nós como que é isso. É pela vibração, igual eu falei. Não é porque nós não estamos ouvindo que a gente não está sentindo. Então, às vezes, por conta de ter audição, a gente não presta atenção na vibração. É como se... igual, por exemplo, quando a pessoa tem deficiência visual, ela às vezes percebe muito mais o ambiente do que a gente, que está com o olhar distraído. Mesma coisa a audição. Às vezes a gente tem audição e a gente foca só nela. E aí não percebe que o som também pode ser sentido de outra forma, que você também pode sentir a vibração. Nossa! E lá você falou também que tem um outro tipo de trabalho também que acontece no Maria Maia. Como é? Sim, é a musicoterapia ativa. É quando eu convido eles para fazerem música comigo. Então, geralmente eu reúno os pacientes em grupos e eu toco, a gente canta, a gente já tem um repertório nosso, assim, que nós construímos em grupo, que é a música favorita de um, a música favorita do outro, a gente junta tudo, pega vários instrumentos e aí eles tocam, cantam da forma que eles conseguem, né, comigo. Sim. Que não é um canto igual o que a gente está acostumado a ouvir de cantores, enfim. Mas qualquer expressão que eles tenham, seja um movimento, um som... Tipo dentro... assim, dá para mostrar alguma coisa aí do que é feito lá? Por exemplo, vou pegar a música Samba Lelê. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que não canta, mas ele consegue fazer o som de A. Então, eu posso cantar com ele. Aí, às vezes, eu faço uma pausa, espero e ele responde. Entendeu? Então, por mais que ele não consiga falar, ele consegue compreender a troca, a movimentação e corresponder àquilo. Então, a gente faz um diálogo musical, um diálogo sonoro, sem precisar da comunicação verbal. E acho que esse é o ponto mais importante assim, na musicoterapia, porque a gente consegue chegar em alguns lugares onde ninguém mais chega, por conta do não verbal. Você consegue uma resposta, uma interação que de outra forma não seria possível. E você disse também que tem uma outra coisa que vem todo mundo junto, né? Sim, sim. A música, ela tem esse poder de agregar, né? Então, acaba que os pacientes estão ali se divertindo, aí cuidadora vem participar também, outros profissionais, fisioterapeutas. A nossa equipe no Maria Maia é muito unida, e então a gente faz muitos encontros assim, multidisciplinares. Dia do aniversário. Dia de aniversário, tem as atividades que a gente planeja tudo em equipe e a gente faz acontecer, e é super interessante, porque daí, enquanto eu estou trabalhando com a música, alguém entra com uma exploração, por exemplo, de cheiro, e aí traz alguma coisa com cheirinho, e a gente vai juntando, assim, fazendo uma integração, assim, de sensações e de experiências, cores, trabalhando com cores, com vários estímulos, e aí eles ajudam também os pacientes a tocarem, eles tocam, cantam, enfim. É um trabalho muito gostoso. Eu tô vendo. Você falou também da importância da musicoterapia para o Alzheimer. Sim, sim. Então, a memória musical, ela fica preservada. Então, o que acontece? Às vezes, o paciente já num estágio mais avançado do Alzheimer, quando não tem mais fala, não consegue expressar alguma coisa, com estímulo musical ele consegue. Às vezes, só de recordar uma música que para ele foi significativa
sei lá, na juventude, e que ele sente algo assim muito bom com relação àquela música, ao ouvir essa música, às vezes ele consegue relembrar de coisas, de falar palavras, lembrar de nomes, enfim. Tem um vídeo bastante interessante. Eu queria que você falasse para nós desse vídeo. Tem um vídeo no YouTube. Para as pessoas que estão aí nos ouvindo assistir, né? Sim, sim. Tem um vídeo no YouTube, chama A Live Side, que foi gravado nos Estados Unidos, se não me engano, que é um documentário sobre isso, sobre o trabalho de musicoterapia. Sim. Com idosos com Alzheimer. É bem interessante, assim, vale a pena dar uma conferida. Tá. E você também falou do autismo, né? Sim. E a gente vê no YouTube, tem muitos trabalhos para as pessoas com autismo, não é isso? Sim, sim, tem sim. O que acontece é que, por conta da musicoterapia trabalhar com uma linguagem não verbal... Nossa. Eu tô aqui admirada, porque já tem Facebook aqui querendo saber as coisas. Mas fala aí, do autismo. Então, como a musicoterapia é uma comunicação não verbal, então facilita muito a comunicação do autista, que muitas das vezes ele tem dificuldade de se comunicar verbalmente. Às vezes não fala, E a música acaba criando um canal que ele consegue se comunicar através dos sons e às vezes vai expandindo até para uma comunicação verbal. Olha. Então, por exemplo, tem um grupo de um trabalho que eu faço, que é um grupo com crianças com autismo, e tem um dos meninos que não fala. E aí a professora comentou, né, que disse para uma outra colega, hoje vai ter musicoterapia. E aí o menino disse, zabumba? Porque ele reconhece, ele adora zabumba e ele reconhece que tem a zabumba na musicoterapia. E ele não é de dizer muitas palavras, entendeu? Mas a zabumba para ele é significativa, então ele diz. Existem várias instituições, por exemplo, a ACD, que tem esse trabalho, Sim, a PAI, né? Inclusive PAI. você falou de um trabalho que você e seu marido fazem na PAI de Botucatu. Isso. Olha, gente, ela vem de longe, ela trabalha um período aqui e um período lá em Botucatu. Isso mesmo. Então, nós começamos a fazer um trabalho lá com 2 grupos, um grupo de crianças com autismo e um grupo de pessoas com deficiência intelectual. Está sendo muito interessante, nós estamos gostando muito do resultado. Bom, vamos ver aqui. Natanael e a Denise, a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma. Ai, que bonitinho, um beijo, Dê. Um beijão para vocês, eles estão nos Estados Unidos e estão assistindo a gente. Ah, que legal. Olha, e Zélia Maria, acabei de me ligar aqui, acho o assunto muito importante, é de suma importância. A música, na minha, sempre agiu e age como fator fundamental. Quem canta seus males espanta, já dizia o dito popular. Tá curtindo a gente. Qual o recado que você quer dar aí? Olha, eu concordo, sou extremamente suspeita para dizer, mas eu concordo. A música faz bem para a alma, para o corpo, para a vida. Eu acho que mesmo quem não tem condições de passar por um processo musicoterápico ou não tem condição de colocar os filhos, tenha sempre muita música, envolva as crianças com música, cante, se não souber tocar um instrumento não tem problema, bate na panela, sabe? Inventa alguma coisa, porque é muito importante. O vínculo emocional, afetivo que a música permite, sabe, que se crie, é muito importante para as famílias, principalmente em relação dos pais com os filhos, com as crianças. Aproveitando e do bebê. Então, já existe, né, o trabalho de musicoterapia com gestantes para trabalhar exatamente o vínculo da mãe com a criança e é extremamente importante que a mãe cante para o bebê. Né? Hoje em dia todo mundo diz, né, precisa conversar com a barriga, precisa mesmo, né? A criança pode cantar, pode conversar. A criança, ela começa a ouvir a partir do 5º mês de gestação, mas antes disso, ela já está sentindo toda a vibração da mãe. Porque a mãe fala e vibra, né, o corpo mês todo. De gestação que ela começa a ouvir? A ouvir, Mas é só que ela sente. Mas antes disso ela já sente. Ela sente. Ela sente o tum-tum do coração da mãe, ela sente a voz da mãe, ela sente a vibração do corpo, enfim. Então, conversar, principalmente a mãe, porque a mãe é a caixa de ressonância ali do feto, né? Então, quando a mãe fala, o feto está sentindo. E tudo que a mãe sente, o feto também sente. Então, a mãe ouvir músicas durante a gestação que trazem memórias boas ou que a faz sentir bem,
vai transmitir esse mesmo bem-estar para o feto. Olha que interessante. Você falou também, a gente vai correr um pouquinho que tem tanta coisa boa, né? Sim. Sobre o AVC, né? A área lesionada no cérebro. Ah, sim, estávamos falando sobre neuroplasticidade, né? Muito interessante isso, gente, tem até livro sobre isso. Então, que a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de criar novas conexões para conseguir uma resposta que ele parou de ter por algum motivo. Então, por exemplo, se a pessoa sofreu um AVC e ficou com uma lesão em uma área do cérebro. Tá. Então, por exemplo, a parte da fala, digamos assim. Tá. A pessoa não está conseguindo mais falar da forma que ela falava antes. Através do trabalho com a musicoterapia, você vai estimular os dois hemisférios cerebrais, porque não tem como você estimular só um lado e não o outro, que a música, ela meio que, ela ativa tudo, assim, é como se fosse fogos de artifício no cérebro, sabe? Assim, a música? Olha que interessante. Porque o ritmo está mais associado ao hemisfério esquerdo, a melodia mais ao hemisfério direito, mas acaba que tudo está conectado. Aham. E aí você consegue, através da música, criar outros caminhos para driblar, digamos, essa lesão e chegar onde você precisa. Então você consegue meio que estimular a ponto de recuperar essa fala. Que interessante. Depende, claro, de cada caso, do tratamento, Sim, né? sim. Do tempo que faz que a pessoa sofreu o AVC, que quanto antes a recuperação já se sabe, né, que o resultado vai ser melhor. Entendi. Mas é possível. Olha, gente, então são coisas para a gente ir buscar, né? Porque Sim, sim. ir atrás de informação, o YouTube está aí para quem está longe. É Mas verdade. você também trabalha na Associação Brasileira de Síndrome de Rett. Trabalhou, né, Isso. bastante tempo. Isso. A Abrit. E lá se faz um trabalho muito interessante também nisso. Então, lá na Abrit foi onde eu comecei o trabalho de musicoterapia. Hoje em dia, eles não fornecem mais o atendimento, o tratamento, né? Eu continuo trabalhando lá de forma particular. Mas eles já forneceram tratamento e foi lá onde eu aprendi muita coisa, inclusive sobre a síndrome de Rett, que é uma síndrome rara, que afeta meninas. Tem um caso de menino no Brasil, mas é mais raro ainda quando se trata de meninos. É uma síndrome genética, enfim, onde a menina ela começa a se desenvolver normalmente, depois ela apresenta algumas perdas, perda da função manual, da fala, da marcha, enfim. Você também trabalha na JAT, Escola Particular de Educação Especial. Isso, no Jati. Jati. Isso. Professora de música lá. Isso mesmo. Bom, nosso tempo, infelizmente, ai meu Deus, a gente queria falar tanta coisa, gente, que é muito interessante mesmo, mas qual o seu e-mail para quem quiser se comunicar com você, né? Sim. Eu sei que atender tá difícil, porque você já tá cheio de paciente, Sim, mas sim. assim, o e-mail? Então, Cássia, com K, 2 S, _paiva@yahoo.com.br. Se tiverem dúvidas, quiserem sugestões, podem entrar em contato. E aí eu quero agradecer aqui a Zélia Maria, a participação, a Denise Natanael lá nos Estados Unidos, tá? Um grande beijo. A toda a rede de TV comunitária que leva esse programa para 66 cidades, tá? Em todo o Brasil, agradecer a parceria com a Unilibras. Um beijo, Simone, para você. E a sua mensagem final? Minha mensagem final vai ser através da música, tá bom? Então vamos lá. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É saber dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo
se fosse assim. Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim.